Vamos lá, galera. Vamos gravar aqui a solução da questão aí 42. Uma questão bem difícil aí da Escola Naval 2015. É uma questão que provavelmente foi colocada na Escola Naval pensando em cálculo. Dá para você fazer essa questão usando um cálculo, analisando o gráfico da função, com as propriedades do cálculo, analisando derivada, limite e tudo mais. Mas eu vou resolver sem usar cálculo. Essa questão pode ser resolvida sem usar cálculo, ela pode ser resolvida simplesmente usando as propriedades de modular e de função de segundo grau. Então, não precisamos usar nada de cálculo aqui para conseguir matar a questão. Para isso, para fazer sem usar cálculo, a gente precisa analisar gráficos. Então, veja bem, ele deu essa função aqui, x mais raiz de módulo de x, e pediu para a gente achar os valores de k que fazem essa equação f de x igual a k ter exatamente 3 soluções. Não quero achar as soluções, eu quero só que existam 3 soluções exatamente. Então, tem que pegar essa função aqui, igualar a k, e essa equação que acaba aparecendo tem que ter 3 soluções. Bom, o que eu vou fazer para matar essa questão sem ter que fazer o uso de derivada, limite e tudo mais? Eu vou isolar aqui esse raiz de módulo de x, e aqui desse lado vai ficar k menos x. Então, pensando na gente resolver a equação ali, uma coisa que a gente gostaria de fazer provavelmente agora seria elevar ao quadrado. Se tivesse resolvendo a equação, provavelmente seria esse procedimento. Você isola a raiz quadrada e agora eleva ao quadrado aqui para a raiz sumir. A gente pode fazer isso? Pode fazer isso, mas você não pode fazer isso de forma desavisada. Você não pode chegar ali e elevar ao quadrado sem analisar antes. Para a gente elevar ao quadrado dos dois lados, a gente tem que lembrar que existem restrições. E a restrição, provavelmente, não é onde você está pensando que existe. A gente, quando vê raiz quadrada, a gente tem um reflexo de querer olhar para dentro da raiz quadrada. E isso a gente tem que fazer quando a gente está em questões de análise de domínio. Nesse caso, eu não tenho que olhar para dentro da raiz quadrada, não. Nesse caso, eu tenho que olhar para fora. Até porque dentro da raiz quadrada, repare aqui dentro, a gente já tem um módulo de x. Módulo de x já é algo não negativo. Então, aquela raiz quadrada ali existe com certeza. Aquela raiz quadrada ali existe com certeza, porque o módulo de x vai garantir que o sinal de dentro ali do caminho da raiz é não negativo. Então, não tem problema ali dentro da raiz quadrada. Para a gente levar o quadrado dos dois lados, a gente tem que se preocupar com o que está fora, o que está aqui na direita. Para a gente levar ao quadrado e transformar esse negócio numa equivalência, aí eu elevei ao quadrado, aí aqui a raiz sumiu, aqui o k menos x ficou ao quadrado, e para esse negócio que pode ser uma equivalência, eu vou ter uma condição a mais aqui. Esse negócio aqui vai fazer sentido de fato se isso aqui na direita for maior ou igual a zero. Porque, repara, quando a raiz quadrada existe, e nesse caso ela existe, porque o módulo de x é não negativo, quando isso aqui existe, essa conta vai ser não negativa também. A raiz quadrada, pensando nos reais, ela existe só quando dentro da raiz o número é não negativo, e nesse caso em que ela existe, o resultado da raiz quadrada também é um número não negativo. Então, por exemplo, aqui no rascunho, ó, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Não tem aquele negócio de raiz de 4 não é mais ou menos 2, pelo amor de Deus. Raiz de 4 é 2. A raiz quadrada do número é um número só, ele é 2, ponto. Ele não escolhe se é mais ou menos 2. Aos domingos ele é 2, às quartas ele é menos 2. Não, ele é 2 e pronto. O mais ou menos 2 vem de outra coisa. O mais ou menos 2 vem quando você está resolvendo a equação. Raiz de 4 é igual a 2. Agora, quando você está resolvendo a equação, x ao quadrado igual a 4, você não está perguntando ali exatamente quanto que é a raiz de 4. Você está perguntando que números que elevados ao quadrado dão 4. Aí eu posso ter duas possibilidades. Porque, de fato, o 2 ao quadrado dá 4 e o menos 2 ao quadrado dá 4. Então, aqui sim, a solução pode ser o 2 ou o menos 2. Aqui eu estou resolvendo uma equação.
Tem dois números que fazem isso aqui ser verdade. Agora, a raiz de 4 em si é 2. É um número só. Então, a raiz quadrada, quando existe, e nesse caso ele existe, porque o módulo de x é garante isso aqui vai ser um número não negativo também. Então, esse cara da direita, para fazer sentido, também tem que ser não negativo. Então, quando eu olhar o quadrado aqui, eu tenho que botar essa condição a mais. E esse cara da direita, para aquela conta ali fazer sentido, tem que ser maior ou igual a zero também. Ou seja, eu tenho aqui uma restrição. Essa equação que eu vou resolver só é válida quando o x é menor ou igual a k. Então, só vale a solução que tem x menor ou igual a k. Então, é isso. Então, eu tenho uma equação nova. Só que aí que tá, né? Como é que agora eu vou fugir? Né? Até aqui eu estava pensando em álgebra, né? Fazendo conta. Passei para lá, eu decorado, papapá. Como é que a partir dali eu saio da conta e parto para uma análise de gráfico? Veja bem, separadamente assim, eu posso ver o lado esquerdo é uma função, que eu estou chamando de g de x, é a função módulo de x, e o lado direito é uma outra função, que vai ser uma função de segundo grau, né? Porque aqui vai ter um x ao quadrado. Então, do lado esquerdo eu tenho uma função modular, do lado direito eu tenho uma função de segundo grau, que eu estou igualando, né? Eu quero que o lado esquerdo seja igual ao lado direito. O que na equação você faz conta para sair um x, né, que é o x igual a tanto, graficamente, igualar funções significa achar a interseção entre os gráficos. Então, quando você tem duas funções, vou voltar aqui para o meu rascunho, eu tenho ali um gráfico vermelho, um gráfico preto. Graficamente, a igualdade das duas funções, a igualdade da função vermelha e da função preta, graficamente ocorre quando os dois gráficos se interceptam. Porque para esse x aqui, vou botar aqui e chamar de x0, nesse x, onde os gráficos se interceptam, eu tenho justamente que o f de x0 é igual ao g de x0. Então, esse x da interseção dos dois gráficos é um valor de x que resolve uma equação desse tipo. É um x que torna uma equação desse tipo verdadeira. Então, essa é uma coisa que você pode gravar. Equação, algebricamente, você faz conta e acha um valor de x. Graficamente, equação você resolve vendo o gráfico de um lado, o gráfico do outro, desenhando e vendo a interseção. Graficamente, solução de equação é a interseção de gráficos. Toda vez que dois gráficos se cruzam, aqui seria um F e aqui seria um G, toda vez que dois gráficos se cruzam, você está encontrando um x que torna as duas funções iguais. Ou seja, um x que resolve essa equação. Né? Porque resolver a equação é justamente encontrar o valor de x que torna aqui a igualdade verdadeira. Então, você tem que estar ligado nisso. Graficamente, solução de equações é ver a interseção de gráficos. Então, qual vai ser a estratégia aqui? Eu vou desenhar o gráfico da função modular. O gráfico da função modular está aqui, o gráfico preto, ó, é um V. O módulo é aquilo, né? O lado direito aqui do módulo é a função y igual a x. E o lado esquerdo, lá do módulo, é a função y igual a menos x. Aqui é a função y igual a menos x. Aí o módulo fica a forma um V, né? Que o módulo de x é x quando x é positivo e é menos x quando x é negativo. E isso aqui é uma parábola. É uma parábola que você repara que, como está k menos x ao quadrado, o único x que zera essa parábola é exatamente o k. Então, aquela é uma parábola que vai ser uma parábola assim, ó. O desenho normal dela, vou apagar aqui de novo no rascunho. O desenho normal daquela parábola ali é algo assim, ó. Ela faz isso. A única raiz essa função tem uma raiz dupla no k. X igual a k é o único número que zera essa função aqui. Então, essa parábola ela faz isso aqui justamente no k. Ela tangencia o eixo x exatamente no k.
Mas repara o seguinte, o módulo eu desenhei completo. A parte aqui da direita e a parte da esquerda. Agora, a parábola eu não vou desenhar completa. Por que eu não vou desenhar completa? Porque a parábola aqui depende do K. Lembra que a gente tem uma restrição. O K menos X tem que ser maior ou igual a zero, o que significa que X tem que ser menor ou igual a K. Eu quero ver onde o gráfico preto e o vermelho se encontram, mas isso só vale, né, as soluções válidas são só aquelas em que o X é menor ou igual a K. Então, na hora que eu for desenhar a parábola, eu tenho o K, aí eu tenho a direita no K, são os valores maiores que K, e eu tenho a esquerda no K, são os valores menores que K. Só serve, né, só é válido aqui para resolver esse negócio, coisas que satisfazem isso. Ou seja, os x que interessam, que podem ser soluções da equação, são os x que estão à esquerda do K. Logo, eu tenho que jogar fora essa parte do desenho. Então, repara que eu estou fazendo um desenho da parábola, só o lado esquerdo da parábola. A parábola continuaria aqui, mas eu ignorei esse lado. Por que eu estou ignorando esse lado? Porque aqui, à direita, eu tenho valores de x que estão acima do K. Eles não servem. Então, é isso que eu estou fazendo. E o que eu quero, no final das contas? Se o enunciado pediu para a equação ter exatamente 3 soluções, então, o que eu quero é que o gráfico vermelho, essa parte só do gráfico vermelho, que é a que vale, intercepte o gráfico preto exatamente 3 vezes. Cada vez que os gráficos se cruzam, eu tenho uma solução para a equação. Então, cruzou uma vez, uma solução. Se os gráficos se cruzarem 2 vezes, são 2 soluções. Como eu quero que tenha 3 soluções, então eu quero que os gráficos se cruzem 3 vezes. Então, agora eu tenho que analisar os valores de K. Esse é o ponto, né? Esse é a beleza da questão. O K é variável. Então, o K pode ficar um pouquinho maior, o K pode ficar um pouquinho menor. Quando a gente mexer no valor de K, a gente vai estar granulando aqui a parábola. Então, aqui poderia ser, por exemplo, o K é igual a 2. A parábola vai estar assim. O pedaço de parábola vai estar assim. Se eu pensar no K igual a 3, eu vou deslocar a parábola aqui para a direita. Aqui já seria um desenho para K igual a 3. Então, o que ele vai fazer? O K, ele aumentando ou diminuindo, o que eu estou fazendo é pegar esse desenho vermelho aqui e estou levando mais para a direita e estou levando mais para a esquerda. E aí, o que acontece? Eu afirmo que tem 2 desenhos limite aqui. Tem 2 desenhos de situação limite aqui. Esse aqui eu afirmo que é o K mínimo que a gente pode ter. Porque repara aqui, ó, quantas interseções estão ocorrendo no gráfico vermelho e no gráfico preto nessa situação aqui. Foca nessa situação aqui. Nessa situação aqui, eu tenho 2 interseções entre o gráfico vermelho e o preto. Quais são as 2 interseções? É o próprio zero aqui, né? Os 2 estão partindo do zero. Então, isso é uma interseção deles, x igual a zero. E uma outra interseção deles é aqui, ó. 2 interseções. Então, para esse K, que seria zero, eu estou chamando de K mínimo, que vale zero, os 2 gráficos se interceptam 2 vezes. Se eles se interceptam 2 vezes, é porque aquela equação lá, no início, vai ter 2 soluções. Aí repara o seguinte, esse é um K mínimo que eu tenho que ter, porque eu afirmo que eu não posso ir mais para a esquerda. Se eu for mais para a esquerda, aí vou agora fazer um outro desenho, ó. Se eu pegar um desenho mais para a esquerda, se eu partir daqui, esse desenho novo com um K mais para a esquerda, ele só vai interceptar o gráfico preto uma vez aqui em cima. Então não adianta eu diminuir mais o K. Se eu diminuir mais o K, aqui já não serve, né? Porque aqui eu estou com 2 soluções só. Se eu andar para a esquerda a figura, eu vou ter menos soluções ainda. Então qual é a minha conclusão? Eu tenho que andar para a direita. E só que também tem um limite aqui para eu andar para a direita. O máximo que eu posso andar para a direita é nesse K. Qual é a característica desse K? Esse K é um valor de K que faz o desenho aqui da parábola tangenciar esse ramo do módulo.
Então, repara que para esse K máximo, quantas interseções existem entre o gráfico vermelho e o preto? 2 também. Que eu tenho uma interseção deles aqui e tenho uma interseção deles aqui. 2 interseções. Então, esse é o limite mínimo aqui para a esquerda e esse é o limite máximo para a direita. Na verdade, os valores de K que servem são valores de K entre esse K máximo e esse K mínimo. Por quê? Pega agora aqui um desenho, agora sim um desenho que vai valer, um desenho que esteja aqui no meio. Ou seja, vou fazer um desenho desse que esteja com K entre esse mínimo e esse máximo. Vou fazer aqui um desenho. Olha só o que ele faz. Peguei um K intermediário aqui. Esse é um K que serve. Quantas interseções existem, nesse caso agora, do gráfico verde com o gráfico preto? Olha só quantas interseções eu tenho. Eu tenho aqui uma interseção, 2 interseções, depois ele passa de novo, 3 interseções. Então, os valores de K que eu quero são os valores de K que estejam entre esse mínimo e esse máximo. Porque eu vou ter um desenho aqui nessa região do meio que vai fazer os gráficos terem 3 interseções. 3 interseções significa que a equação original tem exatamente 3 soluções, que é o que o Luciano pediu. Então, essa é a região que eu quero. Esse é o bizu. Só que o caminho eu já consigo ver que é 0. Inclusive, repara o seguinte, você que fez essa análise, se você fizer essa análise na hora da prova, se você olhar as opções, né, já que a prova é objetiva, se você olhar as opções, você vê que a resposta é algo assim. A resposta é o K está entre 0 e alguma coisa. A resposta é algo assim. O K é entre 0 e alguma coisa. Só tem uma opção aí nas 5 que tem na prova, só tem uma opção com essa cara, que é a letra E. Então, o cara na prova, que fez essa análise aqui, ele não precisa nem fazer conta. Porque, como anunciado, deixou, como as opções, né, estão de um jeito mais favorável, só tem uma opção que tem essa cara, um K de 0 ou alguma coisa, que é a letra E. Então, você conseguiria matar essa questão sem nem sequer precisar achar esse número. Mas, claro, né, de repente poderia ter 2 opções com essa estrutura, né? Como é que eu acho aquele número? Como é que eu acho esse K máximo? Que é o K que faz a parábola aqui vermelha tangenciar esse pedaço aqui. Repara, o K máximo, já até vi aqui o bizu. O K máximo, ele faz a parábola tocar o lado esquerdo, que é a parte y igual a menos x. Essa parte aqui preta é a parte y igual a menos x. Então, ele faz a parábola tocar y igual a menos x apenas uma vez. Isso significa o seguinte, quando eu penso na parábola igualada com menos x, isso aqui tem que ter solução única. Porque eles estão tangenciando ali. Só tem uma interseção desse desenho vermelho com esse ramo. Solução única. Então, isso aqui, se você desenvolve, é isso, né? Parada a diferença. Aí eu passo para cá, eu acho essa equação do segundo grau. Eu tenho uma equação do segundo grau, que veio dessa igualdade aqui, tem que ter solução única. Quando é que uma equação do segundo grau tem solução única? Solução única quer dizer que delta dessa equação é 0. Então, agora eu pego o delta dessa equação, que dá isso, igual a 0. Quando a gente faz essa conta, a gente acha que o K máximo é 1/4. Então, eu consigo achar exatamente o valor correto aqui, limite que eu posso ir para a direita. Então, tá lá. O K, que está aqui no meio, tem que ser algo entre esse mínimo e esse máximo, para eu ter aqui 1, 2, 3 interseções. Ou seja, os valores de K que servem são os valores de K entre 0 e esse máximo que eu fiz a conta e vi que deu 1/4. Então tá aí, a resposta da letra E, uma questão belíssima, com uma forma de resolver aí, né, que eu consegui resolver sem precisar usar o cálculo. Então essa questão poderia cair em qualquer prova, né, não fica dependendo de ter cálculo no concurso para você fazer. Beleza? Valeu!